Na verdade, senhor presidente e Cássio, e para esclarecer todos aqueles que nos assistem, entender melhor o que está acontecendo com esses trabalhadores de terminal. Na verdade, não existe ninguém rico ali. São pessoas que só têm como fonte de renda para a sobrevivência de suas famílias este negocinho no terminal. Eles estão lá, muitos deles, anterior à legislação que previa licitação, porque são terminais antigos. Tem os novos também, mas a maioria são terminais antigos, onde os contratos deles são por tempo indeterminado. E aí, no meio do caminho, a Setúbal resolveu mudar o jogo. Porque essas pessoas que estão aqui, presidente, nenhuma delas entrou pela janela lá não. Eles pagaram luvas, que era a regra da época. A legislação da época era pagar luvas. Eles pagaram luvas para ocupar o espaço. Eles pagavam mensalmente a Setúbal e a administradora da Setúbal o aluguel pelo espaço. Eles não estão lá de graça, usurpando do recurso público, do espaço público, não. E eles comportam mais de 600 pessoas, entre pais e mães de família, que vivem dessa pequena renda para o sustento próprio e de sua família. O problema é o promotor Marcelo Zengner, que saiu do governo, foi para lá e me parece que, mancomunado com a Setúbal, ele está criando esse clima de terror contra os lojistas. É isso que está acontecendo, porque ataque para tudo, deputado Marcelo, ataque para tudo. Na Ceasa houve TAC, nos transportes houve TAC, mas para os lojistas dos terminais não querem fazer o TAC. Ora, está um mancomunado, porque não é possível que o Ministério Público age de um jeito com um segmento e com outro diferentemente. Então, para mim, tem aí estão mancomunados tanto a Setúbal através do Alex Mariano, como o promotor de justiça. Acabamos de fazer um contato agora com o diretor da Setúbal, Alex Mariano, e a informação, senhores deputados, presidente, e vocês que nos acompanham, amigos que nos acompanham pela TV Assembleia e pela TV Educativa. O fato é que o Ministério Público acionou a Setúbal, senhor presidente, para que as lojas dos terminais sejam licitadas, assim como ocorre no Ceasa, por exemplo. Que as lojas sejam licitadas e os boxes, mas isso foi acionado judicialmente pelo Ministério Público. Qualquer um dos senhores pode haver isso porque é público, tá certo? Então, só para explicar. Outra coisa, os boxes não. Os boxes continuarão à disposição daqueles servidores, daquelas pessoas que já têm a autorização para explorá-los. O Ministério Público deixou claro, é para licitar as lojas que realizam a comercialização dos seus produtos dentro de terminais. Os boxes estão fora da determinação do Ministério Público. É importante a gente parar para pensar na incompetência do governo, e não só esse governo, dos governos passados também, porque é inadmissível que você faz uma licitação do sistema Transcol com os ônibus, com essas concessionárias, e você exclui o terminal do Transcol. É por isso que o terminal tem traficantes vendendo drogas, tem assaltos, tem os problemas de quem frequenta e quem trabalha o terminal do Transcol, a insegurança e a infraestrutura precária. Isso que você falou da autorização do Bombeiros, do Alvará, nós já mostramos na televisão. É impressionante a incompetência, e não é só do governo atual, dos outros governos, que perderam a oportunidade de fazer as adequações que precisam ser feitas no sistema Transcol. O que o deputado Majewski falou é importante, é a casa assinar um requerimento de todos os deputados. Eu, que fui usuário por muito e muito tempo dos ônibus do Transcol, eu sei o que passa um usuário do sistema Transcol hoje, paga uma passagem cara e sofre em ônibus lotados, esmagado, tendo que enfrentar dificuldades de ser assaltado, porque todo dia eu estou mostrando no balanço que é assaltado ou é no terminal ou dentro do ônibus. Agora, se o governador já conversou, se o vice-governador quer conversar, está faltando o quê, gente? E eu quero fazer um apelo ao senhor Alex Mariano, da Setúbal,
para que mantenha estas pessoas que trabalham, que têm as suas dificuldades, num momento difícil do país, Alex Mariano. É um momento difícil. Não adianta você se esconder aí, não. Na verdade, nós temos que defender um momento importante na vida de todos aqueles que estão aqui nas galerias. Por isso nós fazemos um apelo ao governador. E eu estou falando aqui como membro da base do governo. Eu tenho ajudado muito o governador aqui, como vários outros deputados. Esse não é o momento de colocarmos no olho da rua tanta gente que trabalha. Esse momento é um momento difícil. É um momento onde aqueles que trabalham nas lojas, nos boxes, na verdade nos boxes vão continuar, mas quem trabalha nas lojas vão ter que dar lugar para outros, através de licitação. Por quê que o senhor Alex Mariano, juntamente com o governo do estado, não faz uma reivindicação junto à Procuradoria Geral, a Procuradoria do Estado, e já que tem um TAC que tem que tirar o pessoal, que eu acho que o Ministério Público também tem que ver a parte social. Não é pegar e meter o pé no traseiro e mandar embora, não. Não é dessa forma que a gente lida com as pessoas. Isso é falta de humanismo. Quem tem que ser criticado é o Ministério Público, porque foi o Ministério Público que determinou que fizesse isso. Nós temos que pegar todo esse pessoal aí, levar para o Ministério Público, para poder o Ministério Público voltar atrás. E quem está obrigando a CETURB a fazer, está aqui o documento. É o Ministério Eu já li, Público. deputado Enivaldo Zange, já li esse TAC, já li. Esse pessoal não entende isso. Botaram de goela abaixo, essa que é a verdade. Agora o governo, através da CETURB, ele pode fazer, se quiser faz, deputado. O que importa é o emprego desse pessoal que está aí. Quando nós estudamos esse assunto, realmente tinha tido uma determinação ministerial. Foi feito um acordo, um entendimento. Inclusive, eu participei ativamente sobre isso, era presidente da Assembleia, com a então diretora da CETURB, que mostrou a maior boa vontade e que dependia do entendimento com o Ministério Público para dar um prazo, alongar o prazo até encontrar uma solução amigável. O Ministério Público, através do Dr. Éder, foi muito cordial, conseguiu que se alongasse o prazo para que pudesse haver um entendimento entre o governo do Estado e o próprio Ministério Público. Então, quero dizer que Vossa Excelência está com toda a razão. Precisa ter um acordo, um entendimento. O resto não interessa mais. Interessa é o emprego desse pessoal. Queria comemorar com todos vocês, a partir de agora, todos os capixabas que compram o passe estudantil não vão mais precisar de submeter ao limite mínimo imposto pela CETURB, que era de R$ 80. Num bom diálogo com o governo do Estado, a legislação 10.654 libera a venda fracionada do passe escolar. Agora o aluno e o pai pode comprar R$ 1, R$ 5, R$ 7, R$ 10, o valor que ele quiser e puder. E nós entendemos que isso contribui, inclusive, no combate à evasão escolar. Porque eu tenho certeza que alguma criança, em algum momento, deixou de ir algum estudante, porque faltava, sim, os 10, os 20, os 30 reais no bolso do pai de família, tendo visto o momento difícil que nós vivemos. Então, queria agradecer aqui a parceria da Assembleia Legislativa, dos meus colegas, e o empenho da Casa Civil nos ajudando na condução desse trabalho. Nós comemoramos essa grande legislação. É motivo para nós, linharenses, de alegria. O Hospital Filantrópico de Linhares, o Hospital Rio Doce, hoje foi reaberta ao UTIM, que é a Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal. E assim, hoje, Linhares, os linharenses estão muito felizes, estamos comemorando. Meu coração se alegra com todos lá de Linhares, as mãezinhas, que muitas saíam de Linhares para vir à Vitória com seus bebês. E graças a Deus conseguimos
essa grande conquista. Quero parabenizar a diretoria, vem incansavelmente lutando para a reabertura dessa UTIM, dessa unidade. Então, parabéns, vocês, né, não só eles, mas essa luta foram de todos, eu tenho certeza disso. Não foi uma luta de um só, mas de várias pessoas, como toda a equipe do Hospital Rio Doce vinha lutando para essa reabertura, que há 2 anos e meio estava paralisada por falta de condições financeiras. Hoje eles estão abrindo, claro, não estão abrindo 100% com todo o equipamento, mas uma parte do equipamento já dá para começar. E assim, faço um clamor nesta tarde ao secretário de Saúde, Ricardo Oliveira, para que libere o mais rápido possível a minha emenda parlamentar para comprar, para adquirir mais equipamento para a unidade de tratamento intensivo neonatal lá de Linhares, do Rio Doce. Esse é um projeto que iniciou a sua tramitação em 2015 aqui nessa casa, para regularização das terras devolutas, regulamentação do regime jurídico das terras devolutas no estado do Espírito Santo. São glebas de terra, pedaços de terra, faixas de terra que já estão sob domínio de muitas famílias há muitos anos, em alguns casos mais de 50 anos, até 100 anos, passando de pai para filho. São essas famílias que estão ali naquela propriedade, já cultivando a terra, já gerando benefícios e desenvolvimento econômico em seus municípios, mas infelizmente não tinham a posse legal dessa terra, não tinha regulamentação dessa terra, e quando precisam de financiamentos públicos, são impedidas por falta da devida documentação. Esse é um problema que se arrastava há muitos anos, e felizmente nós estamos tendo um bom desfecho aqui nessa casa. Eu destaco, dentre todos os municípios onde nós vamos ter famílias beneficiadas, proprietários beneficiados, o município de Ecoporanga, o município dos mais distantes do nosso estado. Sua economia é exclusivamente agropecuária, e lá nós temos um grande número de proprietários que precisavam da aprovação dessa matéria. Não é por acaso que, além do meu empenho nessa matéria, nós tivemos aqui o empenho de outros deputados, como o deputado Enivaldo dos Anjos, deputada Janete de Sá, deputado Sandro Locutor, e praticamente todos os deputados apoiaram e votaram essa matéria, que é de suma importância para o desenvolvimento do extremo norte. De que esse projeto foi fruto, né, de alguns debates, inclusive reuniões feitas com os movimentos sociais, o MST, o MPA e também a FETAIS, e sem sombra de dúvida, senhor presidente, todas essas entidades de classe, né, foram unanimemente contra esse projeto, até por conta desse projeto não ter interesse nenhum, né, desses trabalhadores e trabalhadoras que tanto contribuem, né, para a nossa agricultura aqui no estado. Eu penso de que esse projeto, inclusive defendido por alguns deputados, ele tem influência direta, né, do grande negócio. Eu acho que isso deveria ser discutido com mais ênfase, inclusive fazendo uma grande audiência pública aqui dentro da Assembleia Legislativa, para que de fato pudéssemos mostrar a quem interessa esse projeto. Esse projeto, na realidade, ele não tem interesse nenhum dos trabalhadores, principalmente os pequenos trabalhadores, os trabalhadores da agricultura familiar. Então, assim, penso que esse projeto é um projeto que atende interesse do agronegócio. Então, portanto, esse projeto é um projeto que não tem interesse, um alcance para os trabalhadores e as trabalhadoras. É bom dizer que tem um artigo, senhor presidente, que foi inclusive aprovado, né,
por ambos, principalmente para quem defendeu aqui o projeto, né, que foi o presidente da Comissão de Justiça, que na realidade traz um grande prejuízo para todos os trabalhadores, que fala sobre a questão do condomínio de terras. Ou seja, a lei federal fala que até 250 hectares os trabalhadores poderá legitimar essas terras. Além disso, todas as outras, né, o restante dessa terra seria destinado, né, a destinação dela seria para fim de reforma agrária. Então, portanto, isso conflita com os interesses dos trabalhadores. Então, portanto, esse é o nosso repúdio, né, de ter aprovado esse projeto de lei da forma que foi aprovada, sem considerar as emendas, inclusive debatidas e discutidas com os movimentos sociais. Embora a gente entenda a necessidade de regulamentar essa questão das terras devolutas, a nossa dúvida, dentre todos os debates, já foi dito aqui pelo deputado Nunes, em relação à questão do valor que nós conseguimos convencer que deveria ser suprimido esse artigo que fala sobre a questão dos 40%, mas fica determinada a questão dos condomínios. E qual é a nossa preocupação? Nós estamos votando em cima de um projeto que nós não sabemos quais áreas são terras devolutas. O IDAF não tem essa informação. Quando nós pedimos a informação IDAF, e nós estamos entrando com um pedido para que essas áreas sejam identificadas, e o IDAF não nos forneceu essas informações. Se existem grandes áreas de terras devolutas. Não existem tantas terras devolutas. Mas quais terras devolutas existem? Quantos hectares tem nessas terras devolutas? E essas terras devolutas estão nas mãos de quem? Estão em propriedade de quem? Tem fazendas que são fazendas praticamente consideradas, principalmente no município de Ecoporanga, que tem grandes áreas de terra devoluta e são consideradas improdutivas. No entanto, estão lá e precisa ser reconduzida essas terras devolutas. A nossa grande preocupação é com essa falta de informação, onde não nos forneceu. Nós estamos pedindo novamente, entrei novamente com um pedido de informação sobre essas terras. Onde estão? Com quem estão? Então o Estado exige que pelo menos esteja 20 anos alguém sobre essas terras. Por aí, para mim, já é o suficiente. Ninguém ia estar lá 20 anos sem ser incomodado, sem estar produzindo e não ter nenhuma contestação. Mas continua. Concluído o procedimento discriminatório e não havendo comprovada a existência de domínio privado sobre as áreas rurais ou urbanas, o Estado as arrecadará mediante o ato do diretor-presidente do IDAF, do qual constará a situação do imóvel, suas características, confrontações e eventuais dominação. Nós fomos arguídos pelo deputado Nunes, que apresentou a emenda ao projeto, de que estabelecer ou dar documento, legitimar área de 250 hectares, é legitimar grandes fazendeiros. Aqui diz legitimar em até 250 hectares. E legitimar a Esmeralda em até 250 hectares significa que vai legitimar 1,5, 2, 5, 10 e limitar em até 250 hectares. Precisa de dar a mão à palmatória e reconhecer que é muito boa a lei, que é extraordinário legitimar as áreas devolutas e que precisava limitar. Então, limitando uma área de condomínio de pessoas estranhas ou áreas de família e limitar em 250 hectares, está estabelecendo um limite razoável e está legitimando
todas as menores 250 hectares. Então, veio em muita boa hora, importante de legitimar essas terras, importante tirar demandas, disputas que causam morte no campo e facilitar a vida do pequeno, do médio, que tanto depende de colocar essa terra à disposição para poder ter um crédito rural, para produzir alimento e ter as mesmas condições dos grandes. Neste momento, deputado Dr. Hércules, que nós estamos aqui, quantas crianças no nosso estado do Espírito Santo são agredidas? E muitas vezes a gente fica assim, mas agredidas por quem? Às vezes os próprios familiares, padrastos, né? A própria família estão aí agredindo as nossas crianças que não têm defesa. Então foi um fato que aconteceu, e muitas pessoas também que são contra, às vezes o conselho tutelar, porque agride uma criança, mas é só em casa, a gente defende essas crianças, né, que hoje não pode mais bater no filho. Não, pelo contrário, a gente precisa corrigir os nossos filhos, sim. É palavra de Deus, das palmadinhas não faz mal a ninguém, não. O problema são as agressões. A família também estão agredindo essas crianças, estão fazendo com que essas crianças sejam escravas. E, infelizmente, não há uma referência na família. Aí a criança fica mais revoltada. A criança passa a não conhecer o amor. E aí, doutor Zé Esmeraldo, o que acontece? Quando a criança ela é agredida assim, que não tem uma proteção, principalmente do Estado, o que acontece? Essa criança vai ser cada vez mais violenta na sociedade civil, vai passar a ser uma criança violenta. Então, às vezes, a gente não conhece uma história de uma criança. Eu estive segunda-feira lá em Cariacica, no IASES, e vi tantos jovens e adolescentes lá, e a gente vai ver o histórico dessas crianças. Muitas vezes eles tiveram um padrasto semelhante a esse. Por isso que ele passa a ter esses atos, praticar atos que a gente fica até impressionada, né? Muitas vezes. Mas por quê? Porque tem uma história de vida semelhante a esse menino de 8 anos. O deputado Magés colocou uma situação aqui da reforma política. Muito oportuna a colocação dele, quando ele fala que o distritão é o sistema mais justo. Todos os brasileiros querem. Também acho. Entre os 30 mais votados, no caso aqui de deputado, nas câmaras de vereadores e no Congresso Nacional. Mas isso vai ter um problema. O partido não vai ter importância nenhuma. O partido vai acabar. Então, a personalidade não vai ser o partido. Vai ser o candidato, vai ser o deputado Almir, vai ser o deputado Freitas. Então, você pode ir para qualquer agremiação partidária. E com essa forma que eles estão colocando, o distritão, que a lista fechada, para mim, é um absurdo, isso não vai passar de forma nenhuma. Teria que criar uma forma de a presidente da Comissão de Reforma de Coligações e a deputada federal Renata Abreu. Eu tive a oportunidade dela de conversar. Não vai ter renovação na Assembleia. Na Assembleia, então, é muito mais fácil para quem está trabalhando. Fácil, entre aspas. A gente sabe que está difícil, eu não tenho nenhuma vergonha, sou médico de profissão, não tenho nenhuma vergonha de falar que eu sou deputado estadual. Então, a gente não tem que ter vergonha, nenhum aqui tem que ter vergonha de dizer que é político. Apesar da gente saber que, nesse momento, o Brasil está passando por uma crise moral e eles culpam os políticos e partidos. Mas eu discordo plenamente. A pior coisa, porque eu já sofri na pele, deputado Hudson, Vossa Excelência é um brilhante deputado, e além de ser um brilhante deputado, não precisa ficar com medo de distritão, não. Vossa Excelência precisa ficar com medo. Vossa Excelência é um dos deputados mais espertos que tem aqui na Assembleia, e além de ser esperto, é um deputado que vai ter voto. Vossa Excelência não corre só na Grande Vitória, não. Vossa Excelência corre no interior todo. Vossa Excelência acha que aí não sabe disso. Os deputados que são bons, muitas vezes vão dar lugar para outros, tá certo? Que não representam nada. O Tiririca, por exemplo, tem 1 milhão de votos, leva com ele 5, 6 deputados. Está certo isso? Está errado. Deputado Hudson, isso não é discurso para Vossa Excelência, não. Vossa Excelência é um cara inteligente. Vossa Excelência, o distritão, Vossa Excelência está entre os 30. E nós temos que botar qualidade, não é quantidade, não. Eu trabalho na qualidade.
na competência, na garra, na determinação, na palavra, no conhecimento e na solução. E é isso que eu gostaria de passar para Vossa Excelência. O país vive uma crise política, uma crise ética, uma crise de corrupção, uma crise de valores sem precedente. Não há na história do nosso país, não teve uma crise da magnitude da crise que estamos vivendo agora. Precisa, e é uma das mais necessárias, uma ampla reforma política, porque por pior que esteja o cenário político do nosso país, eu tenho dito e reforço, cada detentor de mandato, ele não entrou normalmente sem ter voto, alguns poucos não teve, suplente de senador, por exemplo, não tem voto, vice-prefeito, vice-governador e vice-presidente diz que não tem voto, mas democracia estabelece que é assim, então ele está lá e é representante da sociedade, mas a ampla maioria tem voto, e é o voto da sociedade brasileira, isso é democrático, e não é vitalício o mandato vale para 4 anos, ou no caso do senador da República, 8 anos, e venceu, tem que candidatar de novo e ter o voto da sociedade novamente para estar lá representando. Então a sociedade participa diretamente disso, então precisa de uma ampla reforma política e não dá para não discutir essa reforma política, precisa de discutir e precisa de votar essa reforma política. A situação, ela é crítica e eu acho que alguns poderosos homens públicos da República Brasileira estão perdendo qualquer vestígio de pudor, de moralidade, de ética, de vergonha na cara e de respeito pela população. Eu citei já uma vez aqui, muitos conhecem, os famosos discursos de Cícero, no Senado romano, no ano 63 a.C., quando Cícero pronunciou seus discursos contra o senador Catilina. Todos conhecem, e às vezes em textos jornalísticos é usado, né, a frase da pergunta de Cícero: até quando, Catilina, abusarás de nossa paciência? Vendo o discurso do senador Aécio Neves, do meu partido, eu lamento e me entristeço em ver uma pessoa subjugar a inteligência de uma nação com um discurso como aquele, dizendo que foi envolvido numa trama. Ora, deputado Dr. Hércules, o senhor que tem uma vasta experiência, envolvido, pobre Aécio, ingênuo Aécio, envolveu-se sem perceber com um bandido como o Joelis Batista. Da mesma forma, doutor Hércules, e aí do seu partido, o presidente da República atual, Michel Temer, também tenta de alguma forma dizer que não sabia e que recebeu ali o Joesley para uma conversa. Ora, recebeu no palácio, na calada da noite, sem registro, sem agenda, sem ninguém saber, uma pessoa que ele mesmo diz que é bandida. O que é essa gente, o que Michel Temer imagina, o que Aécio imagina, assim como outros, eu poderia citar Romero Jucá, Lula e tantos outros, imagina o que a população brasileira é. Isso é abusar da paciência dos brasileiros. E isso lembra muito o discurso de Cícero, sim, quando ele pergunta: até quando, Catilina, abusarás de nossa paciência? De aproveitamento